Olá amigos, boa noite, tudo bem? Mais uma vez eu estou tendo a oportunidade de gravar um vídeo com vocês e eu agradeço o carinho dos amigos e das pessoas que a gente, ao longo de todos esse tempo que se passou na minha vida, eu ainda guardo há mais de 25 anos o contatos da grande maioria das pessoas, né? Lembrando que eu não sou muito de rede social, mas ainda guardo meus contatos de muita gente e também lembranças e a saudade daquelas pessoas, daqueles amigos que partiram, que já cumpriram a sua missão aqui na Terra, né? E alguns amigos que eu ainda vejo pessoalmente e outros que eu mantenho contato nas redes sociais, pelo WhatsApp, umas que já estão distantes hoje do nosso estado, outras pessoas que mesmo estando próximas eu não tenho ainda condições de vê-las pessoalmente, mas carinhosamente a gente se fala. Quando a gente não se fala, a gente se vê lá, em algumas vezes no status, né? Hoje eu quero deixar uma mensagem simples, que aí não precisa você fazer um esboço daquilo que eu vou falar, não preciso ser um especialista, né, na escatologia, em teologia, enfim, é um versículo simples que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu agradeço muito a Deus quando eu estou desprevenido, que às vezes eu abro as redes sociais, aí ou é um e-mail, ou às vezes é uma mensagem no meu WhatsApp que alguém manda e contando a experiência, a nova experiência que essa pessoa está vivendo, né? E eu fico feliz da vida porque aí eu vejo quanto vale a pena você insistir em relação à palavra de Deus, que na verdade é uma semente que aonde a gente passa, a gente planta essa semente e a gente vai embora, e depois de um tempo a gente nem espera, a gente tem a notícia de que aquela semente ela germinou, cresceu e agora começa a dar frutos. Ontem eu estava conversando com uma jovem ali na região de Navegantes, na Santa Catarina, que estava muito frustrada, desesperançosa, e falando em relação ao país, a forma em que o Brasil está sendo conduzido e das lembranças, enfim, como era o nosso país, o que é hoje e o que será do amanhã. Aí eu disse para ela que a esperança do meu Brasil, a esperança desse mundo que eu vivo, ela está na mão de Deus. Porque aquilo que eu não posso mudar, principalmente o coração e a mente do homem, só o Senhor pode fazer. Mas de uma coisa é certa, apóstolo Paulo diz assim: o mundo jaz no maligno. E é realmente o que nós estamos vendo acontecer, né? Mas tudo isso a gente glorifica a Deus porque as Escrituras, ela vem se cumprindo. E a Escritura ainda diz mais: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. O que eu falei, ela vai se cumprir, para a honra e a glória do Senhor. Na introdução desse
tema eu tinha falado lá atrás, desse versículo: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você quer ter o preço da transformação na sua vida e da mudança na sua vida, você precisa renunciar às práticas do pecado, estar sujeitos às Escrituras sagradas, atribuídas à vontade do Criador, e resistir às tentações da carne, para que você não esteja sujeitos à vontade daquele que quer destruir a sua vida. A semana passada me alegrou muito porque um grande colega e uma referência que esteve comigo durante um período, aliás, começamos a trabalhar no primeiro dia de trabalho, e no último dia do trabalho, essa pessoa se despediu de mim, trabalhou comigo no primeiro e no último dia de trabalho, e eu disse para as pessoas e falo para as pessoas: foi o melhor auxiliar que eu tive em todos os tempos da minha vida. E agora, recentemente, a pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo: Isaías, eu passei por um processo na minha vida e foi só Deus. Até os amigos que eu tinha, foi só Deus. E ele disse: e aí eu tive que mudar o conceito na minha vida, e hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu resolvi instaurar uma mudança radical na minha vida. Agora eu quero servir a Deus. Você vê como vale a pena você insistir, sem ofender, sem atrapalhar, sem brigar, mas continuar insistindo em falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, dar um testemunho da sua vida para que essas pessoas vejam realmente o modelo de cristão que você é e aquilo que você pratica, para que lá na frente tudo aquilo que você falou, que seja uma semente que você plantou, ela vai germinar, e depois a pessoa vai voltar e falar assim: olha, hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Todas as palavras que você me disse lá atrás, que eu as ignorei, hoje eu faço uso delas porque o Senhor transformou a minha vida. Quando eu falo sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, eu estou falando exatamente das ofertas que o inimigo coloca na tua vida. Porque a vontade do inimigo é realmente destruir os planos que Deus tem para a humanidade. O que é bom para o homem que faz mal para o homem e o homem não percebe? O que é bom para o homem que faz bem para o homem que o homem não percebe? O jogo, ele afeta não só o homem, não só a sua economia, mas também a sua família. A prática do adultério, a prática da prostituição não destrói só o seu casamento, mas você, a sua honra, seja você homem, seja você mulher. A prática da prostituição não acaba somente com o seu dinheiro, com a sua reputação, mas com a sua saúde, fazendo você ser enganado o tempo todo para alguém que está querendo manipular você e usando você como massa ou como máquina de manobra, ou para extrair aquela sua renda, ou para te enganar, para que você pratique o vício e abra mão dos valores que é o seu valor, a sua família e o teu trabalho. Tem tantas coisas que escravizam, o homem escraviza a mulher,
E que quando você tenta fugir dessas coisas, elas não deixam, porque você já criou um vínculo e esse vínculo te trouxe um vício, e que para você que está cego espiritualmente ou fisicamente, muito pelo contrário de você tentar escapar, você sente muito mais ainda a necessidade dessas práticas, porque agora você está sujeito à vontade do inimigo. Você é um escravo, né? Por isso que a mensagem, ela diz bem claro: sujeitai-vos a Deus, esteja sujeito às vontades do Senhor na sua vida. Resista isso quando chegar na tua frente, para que você esteja sujeito a Deus, e o diabo ele vai fugir. Isso é difícil para a gente? Não, não é difícil. Basta você ter comprometimento, basta você ter compromisso, para que quando essas coisas bater na porta do seu coração, você esteja blindado por fora, blindado por dentro, e dizer: aqui não, aqui você não vai encontrar morada no meu coração. E você que está assistindo o meu vídeo, você sabe daquilo que está te fazendo mal para a tua vida, seja o adultério, seja o jogo, seja o futebol, seja a prostituição, seja as drogas, seja o vício que está destruindo o seu casamento, seja a bebida alcoólica, seja a prática do adultério, enfim, uma infinidade de comportamentos que está levando você a desviar-se daquilo que o Senhor Deus quer para a tua vida, e você não consegue enxergar, e você não consegue prosperar. E uma das piores coisas que você tem como resultado no final é a sua desobediência, e a prática da desobediência vem a sua recompensa. E a desobediência tem levado essas pessoas a um arrependimento tão profundo no seu coração, a ponto dessas pessoas acharem que ela não tem mais saída e resolver tomar uma decisão na sua própria vida e colocar um ponto final. Quando você chega a esse nível através de um mal chamado depressão ou pré-depressão, isso significa que você chegou no fundo do poço. Mas eu vou te apresentar para você uma solução. E essa solução, muita gente tem feito uso dela em laboratório espiritual da sua vida, chamado-se resistência. Em primeiro lugar, você precisa ter um compromisso na sua vida para você tomar uma decisão e saber que você é importante para Deus. E quando você tem uma importância muito grande na sociedade, chamada sociedade cristã, vontade divina, é aí que o inimigo trabalha muito mais na sua vida para se afastar, para te afastar da obra que Deus tem para a sua vida. E eu te digo mais uma coisa importante que você talvez não entendeu o propósito seu aqui na Terra. Você não veio somente para constituir uma família. Você veio aqui para deixar um legado. Você veio aqui para completar sua missão. Missão de pai, missão de bom profissional, missão de um bom gestor, missão de um mensageiro, seja lá qual for aquilo que o Senhor Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. E quando você não completa a vontade de Deus para a sua vida, você sabe que além de você pagar um preço, quando chega o último momento da sua vida em que você toma a decisão de falar: Senhor, se tu me der mais 1 minuto na minha vida de oportunidade, eu vou mudar. Mas quantos dias você teve durante o seu tempo de vida para você fazer, para você mudar, para você transformar, para você converter, e você as ignorou? Eu falo isso para vocês porque eu me lembro de uma pessoa uma senhora que passou 47 anos da sua vida em cima dessa terra,
e que ela, nascida no berço evangélico, conhecida a palavra de Deus, viveu a vida toda deixando de fazer aquilo que o Senhor as determinou para a sua vida. E quando ela adquiriu esse diagnóstico no teu seio, que os médicos extraíram os seios, que ela teve o resultado, que aquilo ali não teria mais como retornar, porque ficava evidente que agora ela estava sendo escrava daquela enfermidade e que ela estava reduzindo ali os tempos de vida, e que o remédio que ela estava tomando era só para remediar, né, o sofrimento, mas não teria volta. E ela então propôs, em cima do leito, na minha frente, ela disse: Isaías, eu falei para o Senhor que se Ele me der uma oportunidade, Ele me curar, e eu vou levantar dessa cama e vou pregar o Evangelho, e vou fazer a vontade do Senhor. 3 meses depois, ela estava sendo sepultada, e eu fui no velório dela, e eu olhava para o caixão, seu esposo chorando, seus filhos chorando, e eu fiquei imaginando, meu Deus, 47 anos de vida. Nesses 47 anos, 27 anos de vida ao lado dos filhos, do esposo, indo para a igreja, ela não se libertava dos vícios, né? Dava valor para as coisas do mundo. Na hora de ir para a igreja era a bendita novela que segurava. O vício do cigarro no meio dos dedos. Muitas vezes o amarelão da nicotina na unha e as palavras na boca, aquelas palavras torpes, os palavrões. E o dia que ela foi pega por essa enfermidade, ela resolveu reconciliar com Deus, mas já era tarde. Não deu tempo. Enquanto você estiver tempo e que Deus está te dando para você essa oportunidade, por que você não se regenera? Por que você não muda a sua vida? Por que você não desvia os seus olhares, o seu caminho, os seus pensamentos da prática, onde você sabe que está te fazendo mal e te afastando você da comunhão divina? É difícil pagar o preço? Não, não é difícil pagar o preço. Difícil é obedecer. E não é todas as pessoas que têm esse compromisso em obediência a Deus. Tem pessoas, por exemplo, que têm prazer nas coisas da carne, nas coisas do mundo. Tem pessoas, por exemplo, que elas sentem desprazer das práticas da carne, das práticas do mundo. E ela vive para Deus e para a família, porque elas têm o amor no seu coração instituídas. E por incrível que pareça, são essas pessoas que mais são perseguidas, porque amam a palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você praticar essas ordens segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, você pode ter certeza que você terá oportunidade para transformar, para mudar a sua vida, regenerar a tua vida, buscar novos conceitos, novos propósitos, buscar novas experiências, uma reconciliação divina, recomeçar a sua trajetória. E quando você estiver próximo a encerrar a sua etapa, a sua missão aqui, você vai ter oportunidade de ouvir aquele hino.
e aleluia, o meu nome, eu ouvirei Jesus chamar. Ó, que música suave há de ser para mim ouvir. O meu nome lá na glória pronunciar. Que Deus abençoe vocês, amigos lá do Sul. Amigos que eu tenho oportunidade de falar, Minas Gerais, Contagem, Betim, Vitória da Conquista, Pernambuco. Os amigos aqui do Rio de Janeiro, Baixada Santista, São Paulo. Pessoal lá do Acre, do Rio Grande do Sul. E o pessoal em torno do nosso Brasil aí, Argentina, Uruguai, Bolívia. Muitos amigos que pela estrada a gente vai conhecendo, vai fazendo amizade, vão pegando os contatos. Obrigado por todos vocês que têm dado ouvido à palavra do Senhor e você que está sofrendo, mas que agora tomou uma decisão na sua vida de mudar. Faça isso enquanto é tempo. E nós que temos essa chamada no livro de São Marcos, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê virá um arrependimento eterno. E eu, enquanto estiver aqui, terei a oportunidade, vez ou outra, trazer uma mensagem para o teu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Faço isso para que a minha voz possa ecoar na minha família, para os amigos, para você que é ouvinte da palavra do Senhor. E para você também que não gosta, ou que é ateu, ou que não acredita, mas quem sabe, no último momento da sua vida você possa entender que Deus tem um propósito para você. Mas arrependa enquanto você tiver tempo para isso. Porque eu fiquei feliz quando um grande colega falou: Isaías, agora eu vou fazer totalmente diferente da minha vida. Tudo aquilo que era velho na minha vida, que não prestava, eu quebrei, joguei fora, não lembro mais. Tomei uma nova decisão na minha vida: servir a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que Deus te abençoe.